O meu nome é Kelly Tavares, sou advogada, especialista em direito médico, faço parte da Comissão de Direito Médico da OAB-DF e Direito das Famílias, sou mediadora, conciliadora e uma das fundadoras do escritório Tavares Torres Advogados. Eu sou a Daniela, estou aqui com vocês justamente para falar de Direito com Medicina. Estou muito feliz com esse projeto. É um projeto que a gente já vem pensando há anos, justamente pelo fato de ser advogada, professora universitária, especializada em direito médico, direito do consumidor, direito civil, previdenciário e sócia fundadora do Tavares Torres Advocacia e com um projeto de medicina com segurança jurídica. Para começar esse módulo, eu vou falar para vocês sobre responsabilidade ético-profissional. E para falar de responsabilidade ético-profissional, nós não podemos esquecer da denúncia, do CEPEP e do PEP. O que é isso? CEPEP é Código de Ética Profissional. Grave isso com vocês, grave essa sigla. E PEP? PEP significa Processo Ético Profissional. Como que se inicia um processo ético profissional? Um processo ético profissional se inicia através de uma denúncia, que, na verdade, essa denúncia vai gerar uma sindicância. E o que é uma sindicância? Eu vou explicar para vocês o que ela significa quando falamos em sindicância relacionado ao processo ético profissional. Nós já explicamos para vocês, já falamos várias vezes, que um fato pode gerar 3 ações ou 4, dependendo se o médico ele é ou não funcionário público. Uma ação ela pode gerar responsabilização na área civil, administrativa e penal. E é muito importante falar sobre responsabilização penal agora, porque eu vou explicar para vocês sobre sindicância. E sindicância, ela tem algumas coisas bem parecidas com inquérito policial. Não é a mesma coisa, tá? Mas tem mais ou menos o mesmo sentido. É importante que vocês saibam, já no início dessa aula, que houve uma mudança na Resolução 2145 de 2016. Ela foi revogada e entrou em vigor a Resolução 2306 em março agora de 2022. Por que é importante falar sobre isso? As alterações e a resolução ela entrou em vigor imediatamente. Não teve prazo de vacância para que todos tomassem conhecimento. Teve alteração e entrou em vigor imediatamente. E nós vamos falar para você quais foram as alterações mais significativas nessa nova resolução agora de março. E o que é uma sindicância? É o início da possibilidade de um processo ético profissional. E por que eu estou falando isso? A sindicância, ela é uma investigação para ver se aquela denúncia tem indícios de autoria e materialidade para que possa virar um processo. A sindicância, ela começa com uma denúncia. A pessoa faz uma denúncia e, na lei anterior, essa denúncia ela era realizada pessoalmente. E com a nova resolução, essa denúncia ela pode ser feita pelos meios eletrônicos. Na resolução anterior, para fazer uma denúncia, tinha que ter a identificação da pessoa que está fazendo a denúncia. Com a nova resolução, essa identificação ela foi qualificada. Antes só falava que teria que ter a qualificação, agora fala quais são os elementos dessa qualificação. Por exemplo, tem que ter RG, CPF, endereço, quais são os documentos necessários. Outra alteração importante é que antes falava só em indícios de autoria, quando se tratava de sindicância. Com essa nova alteração, tem que ter indícios de autoria e materialidade, ficando bem parecido com a legislação penal, que também tem requisitos bem parecidos. Quando eu falo em indícios de autoria e materialidade, tem que ter a conduta, o ato, tem que ter um nexo de causalidade entre a conduta e o ato, e esse nexo ele tem que estar tipificado dentro da lei incriminadora. Se estiver diferente, aí não tem como falar em autoria e materialidade. Então, a nova alteração deixou bem claro, não basta ter uma infração ética, ele tem que ter indícios de autoria e materialidade para ter início a um PEP, a um processo ético profissional. Se não
conseguir comprovar todos esses requisitos, aí, se não tiver indício de autoria e materialidade, não vai conseguir dar início a um processo ético profissional, porque são requisitos fundamentais para a abertura de um PEP, Processo Ético Profissional. No procedimento de sindicância, o médico ele não tem direito a contraditório e ampla defesa. Antigamente, na lei anterior, até tinha esse direito. Hoje, não mais. Por quê? Como o processo de sindicância é um processo investigatório, e depois que comprova que existem indícios de autoria e materialidade e aquilo vira um processo, aquele procedimento de sindicância, que é um procedimento investigatório, ele não serve para julgar o médico. Não servia antes e não serve agora. Por que muitas coisas mudaram nessa resolução? Na resolução anterior, quando existia uma denúncia feita por várias pessoas, por exemplo, o esposo, o filho, a mãe, a tia, todos querem denunciar, todos faziam uma denúncia. E aí, todos tinham o direito de falar por 10 minutos no procedimento investigatório, que é a sindicância. Hoje, não é possível mais. Com a nova resolução, eles não são mais ouvidos no processo investigatório. Eles serão ouvidos no PEP, no Processo Ético Profissional. Aí sim vai ser válido, porque antes eles eram ouvidos e não podia ser usado lá na frente. Teria que ser ouvido novamente. Então essa resolução mudou isso. Outra coisa também que mudou, que mesmo eles sendo ouvidos lá na frente, no Processo Ético Profissional, eles tinham 10 minutos cada um para falar. E virava aquela coisa, um falava, outro falava. Com a nova resolução, eles vão nomear apenas um para falar em nome de todos e vai ter 10 minutos só para poder resumir tudo aquilo que todos querem falar. Outra mudança no processo investigatório da sindicância é em relação às testemunhas. Antes poderiam ser ouvidas 5 testemunhas no procedimento da sindicância. Hoje não tem mais testemunha. A testemunha ela só será ouvida no PEP, no Processo Ético Profissional. E não são mais 5 testemunhas, agora são apenas 3. Então vamos lá. Para começar uma sindicância, primeiro tem que ter uma denúncia. Essa denúncia ela pode ser feita pessoalmente e agora com a nova alteração pode ser realizada também pelos meios eletrônicos. Não é permitido denúncia anônima para abertura de uma sindicância, de uma investigação no Código de Ética Médica. Depois da denúncia, vai ocorrer uma investigação dentro dos conselhos para saber se existe indícios de autoria e materialidade, para aí sim ter ou não início a um processo ético profissional. E por que tem que ter essa investigação no procedimento de sindicância antes de começar um processo? E quando eu falo de indícios de autoria e materialidade, qual a importância disso? Veja bem, vamos supor que houve uma denúncia, né? E aí teve uma conduta e um dano. E aí vamos ver o nexo de causalidade em relação à conduta e o dano. O nome do médico, vou colocar o nome do médico José. José é um médico que atende na instituição X. E aí houve uma denúncia contra José. Teve um erro médico e a família está processando José. Na verdade, todos nós sabemos que todas as pessoas envolvidas naquele caso podem ser investigados. E assim foi feito. Quando houve a denúncia, começou uma investigação com todos aqueles profissionais que estavam no plantão naquele dia. E José era um deles. Quando eu falo de indícios de autoria e materialidade, o que eu quero dizer com isso? Houve a conduta, houve o fato e o nexo. Tá ligado com a conduta e com o fato? Naquele dia ocorreu um erro médico. Teoricamente, José estava lá. Mas olha só o que aconteceu. Naquele dia daquele plantão, a mulher de José, que estava grávida, ela passou mal em casa. E José teve que sair do plantão nas pressas, desesperado, porque a mulher dele estava sozinha em casa. E ele falou para os colegas, minha mulher está passando mal, eu preciso socorrê-la. Ela tinha uma gravidez de risco e ele saiu do plantão às pressas. Como haviam outros colegas da mesma especialidade dele, que era clínico, que ele não pode sair do plantão e deixar o plantão sozinho, óbvio. Nesse dia, tinham 3 colegas no plantão, além dele, ou seja, eram 4. Ele avisou para os colegas, vai, que socorre sua esposa, depois a gente pode deixar que a gente fica aqui. E ele foi, avisou o pessoal do administrativo, só que o nome dele continuou no plantão. E aí, quando ocorreu a denúncia, o nome de José estava lá. Aí, na investigação, existiu a conduta, o fato ocorreu e o nexo de causalidade.
José, que estava sendo denunciado, estava lá no dia? Não. Vai poder existir um processo aí? Não. Inclusive, essa é uma das situações que eu vou falar para vocês na responsabilidade penal. É uma das exceções que, vou adiantar isso aqui para vocês agora, em que a responsabilidade penal interfere nas outras responsabilidades. Por quê? Houve o fato, houve o dano, só que no nexo de causalidade, aquele profissional não participou do ato, do fato. Entendeu? Então, ele não pode estar ali naquele momento. Por isso, a importância dos indícios de autoria e materialidade. Porque um PEP, um processo ético profissional, tanto ético profissional quanto penal, civil, eles não podem começar do nada. Porque já está muito banalizado as ações contra os médicos. E se começar, fez uma denúncia, vai começar o processo. Aí fica difícil, né? Ninguém vai conseguir trabalhar. Então, para começar um processo, principalmente dessa magnitude, que é o processo ético profissional, que é um processo extremamente lesivo, dependendo de como for, e o penal, né? O penal trata da liberdade. Então, a responsabilidade civil, não que ela seja menos importante, mas aí trata do patrimônio. Você pode pagar. Nos outros casos, não. Você vai perder o seu CRM, por exemplo. Vai ter restrição de liberdade, vai ser preso. Então, essas regras devem ser muito bem observadas. Porque tanto no procedimento de sindicância, que é antes do PEP, do processo ético profissional, quanto no inquérito policial, que também é a investigação antes do processo penal, tem que ter indícios de autoria e materialidade. Um processo, ele não pode começar sem esses requisitos. E outra coisa, o fato que é teoricamente considerado como crime tem que estar descrito perfeitamente na norma incriminadora. Senão, teoricamente, não pode começar um processo, principalmente no processo penal, que não cabe interpretação extensiva e nem analogia. Ou seja, comparar um fato parecido. O fato ali é parecido, vamos processar. Não, tem que estar descrito na lei. Se não tiver, teoricamente, não pode ter um processo. Temos que ficar atento a isso. Como eu falei para vocês, a mesma coisa ocorre na sindicância. Ou seja, está ficando tudo parecido. O inquérito policial e a sindicância são procedimentos investigatórios para saber se há indícios ou não de autoria e materialidade, para aí sim ter ou não início a um PEP, processo ético profissional, ou um processo penal, que nós vamos falar daqui a pouco. O processo ético, ele é público, não privado. E o que eu quero dizer com isso? Ele é público. Apesar de um procedimento de sindicância ser um procedimento sigiloso, aquela pessoa que fez uma denúncia e a sociedade, elas querem uma resposta daquele procedimento. Enquanto o procedimento de investigação está sendo realizado, ele é totalmente sigiloso, tanto a investigação quanto todos os documentos ali elencados. Após a conclusão daquele procedimento, aí ele é publicizado. Ele quem? A decisão daquela investigação. Só a decisão. Tem fundamento ou não tem fundamento? Fulano vai ser investigado e pode ser processado por isso. Mas os documentos que estão ali serão sempre sigilosos. E quem violar esse sigilo pode ser punido. Mas quem pode ter acesso a esses documentos, já que eles são sigilosos? Os conselheiros, as pessoas que estão trabalhando naquela investigação. Muitas vezes acontece da pessoa fazer uma denúncia e abandonar aquele procedimento. Porque quando a pessoa faz a denúncia, ela tem que estar ali, ela tem que, se pedir um documento, ela tem que levar, né? E às vezes ela faz a denúncia e larga lá. E o médico fica sofrendo, né? Com a denúncia abandonada. E aí? Nesse caso, há a possibilidade de arquivamento desse procedimento investigatório, que é a sindicância. Existem alguns requisitos que devem ser cumpridos, mas existe a possibilidade, se houver abandono por parte do denunciante, dela ser arquivado. Um dos requisitos é que aquele ato não tenha prejudicado várias pessoas, a sociedade. Se aquele ato prejudicou apenas o denunciante e não prejudicou a sociedade, pode ser requerido o arquivamento. Agora, se prejudicar o maior número de pessoas, o ato vai ter que ser investigado e, certamente, se houver indício de autoria e materialidade, vai
acontecer um PEP, vai iniciar um PEP, um processo ético profissional. Outro requisito importante que não pode arquivar um procedimento de sindicância se ele for abandonado. Se já houver relação com assédio sexual, assédio moral, estupro, lesão corporal grave, nesses casos, mesmo com abandono, o procedimento ele vai ter seguimento, vai comprovar se existem indícios de autoria e materialidade para aí sim ter início ou não a um PEP. Agora, vamos supor que tudo isso que eu falei para vocês, a pessoa abandonou e já acabou o processo de investigação da sindicância e já começou o PEP. Aí não tem como arquivar, não tem possibilidade de arquivamento. É lógico que toda regra tem exceção, né? Mas nesses casos que eu falei, não tem. Ou seja, se o procedimento de sindicância já estiver caminhado para um PEP, um processo ético profissional, nesse caso, o médico vai ter que se defender e só após esgotar todas as vias de recurso, ele poderá ou não ser arquivado. Outra coisa muito importante, nós já falamos para vocês a respeito do sigilo profissional. Quando uma pessoa faz uma denúncia, ela leva, eu falei lá no início, né? Ela leva os documentos que ela tem. Normalmente ela tem receita, laudos. E tem pessoas que nem têm conhecimento, nem têm acesso, assim, não sabem nem como ter acesso a um prontuário médico, por exemplo. É óbvio que toda regra tem exceção. Tem pessoas que têm conhecimento que já levam tudo, mas normalmente elas levam o que elas têm na mão para aquela denúncia. Receita, leva laudo, os documentos pessoais. E aí o que acontece? Para aquele procedimento investigatório, aquilo somente não é suficiente. E aí o conselho precisa de quê? Do prontuário. E por que eu estou falando do sigilo profissional? Nesse caso, uma das prerrogativas do conselho é ter acesso ao prontuário médico para que há uma conclusão das investigações. E se o conselho requerer o prontuário, nesse caso tem que entregar. E se não entregar, o que acontece? Ele vai oficiar aquela unidade e se ainda assim aquele prontuário não for entregue ao conselho, pode haver uma busca e apreensão desses documentos naquela unidade. Mesmo o conselho requerendo esses documentos e levando cópia para o procedimento de sindicância, eles serão mantidos em sigilo. Agora, dentro do procedimento de sindicância, existe o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é um procedimento muito importante, porque apesar do médico ele não ter direito a contraditório ou ampla defesa, a sindicância também não pode julgá-lo. Ou seja, como o procedimento de sindicância não é suficiente para julgar e condenar o médico, não faz diferença ele ter direito a contraditório e ampla defesa, concorda? Ele vai ter lá no PEP, no processo ético profissional. E para chegar lá, precisa de ter indícios de autoria e materialidade. Se não houver, não vai chegar lá. Por isso a importância da investigação e do médico também não ter direito a contraditório e ampla defesa. Por quê? Se não houver esses indícios, ele não vai acontecer. E existe o termo de ajustamento de conduta, que é dentro do procedimento de sindicância. Mas o que é isso? O termo de ajustamento de conduta é quando ocorre um fato e ele está sendo investigado e aquele fato ele não é tão relevante a ponto de se transformar em um PEP, um processo ético profissional. Mas como assim? Por exemplo, aconteceu um caso com um cliente nosso, houve uma sindicância, né? Um processo investigatório de uma denúncia de abandono de plantão. Esse profissional, ele nos procurou e ele falou, eu não abandonei esse plantão, eu tenho provas e não sei o quê. E ele era um excelente profissional. O histórico desse médico era exemplar. E provavelmente, naquele procedimento investigatório da sindicância, tudo isso foi observado. E aí o conselho chamou o médico para fazer um TAC. Aí ele chegou e falou, doutor, o que é TAC? O que é TAC? Eu fui chamado para fazer um TAC. Eu falei, é um termo de ajustamento de conduta. Mas como assim? Eu vou ter que assumir que fiz isso, eu não abandonei o plantão. Eu falei, calma. Então eu vou explicar para vocês a importância do TAC. O TAC é para que aquele procedimento não vire um processo. É uma chance que o médico tem. E essa chance não significa que ele está assumindo que abandonou o plantão, por exemplo. Tem nada a ver. Ele não está assumindo nada. Ele só está dizendo o seguinte, o TAC é uma chance para que aquele procedimento não se torne um processo, o médico vai assinar um termo e vai se comprometer que por até 2 anos ele não vai praticar aquele mesmo ato.
Mas e se acontecer? E se ele praticar? E se houver outra denúncia, mesmo que ele não tenha praticado? Aí é complicado, porque aí aquele procedimento que estava, ele fica tipo suspenso por 2 anos. É como se aquele médico ficasse em observação. E aí durante esses 2 anos não ocorre nada. Vamos começar pelo não ocorre nada, deu tudo certo. Aquilo ali fica arquivado, não vai constar nada em nome do médico, nem aquela situação vai constar. Fica tudo ok. Agora, durante esses 2 anos, acontece o mesmo fato. Aí pode acontecer daquele procedimento de sindicância ser reaberto e aí sim se tornar um PEP, porque não foi cumpridos os requisitos do termo que ele assinou, do termo de ajustamento de conduta. E aí você pode estar questionando, mas será que vale a pena assinar um TAC? Até que ponto vale a pena? Depende. Aí vai ter que ser avaliado caso a caso, porque cada caso tem suas peculiaridades. Tem caso que o médico quer provar que ele realmente não praticou aquele ato, que isso é importante para ele. Já tem outros casos que o médico prefere assinar para ter sossego, né? Porque aquilo ali pode gerar, a partir da hora que gerou um processo, gera dor de cabeça. Não tem como gerar um PEP, um processo ético profissional, e não ter dor de cabeça. Então, tem que avaliar caso a caso, se vale ou não vale a pena. Mas em todos os casos, pode ocorrer o oferecimento desse TAC, desse termo de ajustamento de conduta? Não. Tem 3 exceções que não cabem. É quando há lesão corporal grave, abuso sexual, estupro, assédio pessoal e moral, que pode ser através de mensagens do WhatsApp ou por e-mail. Nesses casos, não é possível o acordo do termo de ajustamento de conduta. Uma alteração na nova resolução que eu achei bem importante, aliás, essa alteração ela é relacionada a todo CPEP, a todo Código de Processo Ético. Todos os atos, a partir dessa nova alteração, podem ser praticados via online. Ou seja, o termo de ajustamento de conduta, por exemplo, que antes você tinha que ir lá pessoalmente, conversar, pegar todas as explicações, agora pode ser feito tudo online. A citação pode ser online, a denúncia pode ser online, o termo de ajustamento de conduta pode ser online, a audiência pode ser online, sustentação oral pode ser online. Isso é muito legal, né? Isso é a evolução. Essa evolução é muito importante, facilita, né, a vida da gente. Mas toma muito cuidado com a evolução, viu? Porque, às vezes, você está conversando com um paciente ou com uma pessoa e ela já está gravando ali para usar contra você lá na frente. Isso acontece demais da conta. Eu vou até contar uma historinha aqui para vocês. Um médico nos procurou para fazer uma defesa para ele. Olha o que aconteceu. Uma paciente chegou no hospital, um hospital público, 6h30 da manhã, com o filho passando mal. E ela chegou no guarda e falou pro guarda: eu preciso de um atendimento pro meu filho, onde eu faço a ficha e tal, mãe, né, sempre desesperada. Aí o guarda virou para ela e falou: agora não tem médico para atender, está na troca de plantão. 6h30 da manhã. E aí ela encostou na janela e sentou ali para esperar. E nessa janela, estava tendo um bate-papo. E ela colocou o celular ali, ó, para gravar. Ela juntou essa gravação no processo. Ela colocou o celular aqui do lado da janela, ó, e ficou gravando a conversa dos médicos. De 6h30 da manhã até 7h40. Conversando. Doutora, como é que foi seu final de semana? Tem até o nome dos médicos. Os médicos falando, e aí, fulano, tal, como que foi? Olha o perigo dessa evolução também. E aí, batendo papo, quando foi 7h40, o médico virou para a colega e falou: vamos ali tomar um café? Daqui a pouco a gente tem que começar. Mas já teria que ter começado desde as 7, né? E estava tudo gravado. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo que fala, com tudo que faz, porque tudo isso poderá ser usado contra você no futuro. Como essa história teve um desfecho em outras esferas, eu vou contar o final dela para vocês depois. Para finalizar, vocês precisam entender que um PEP, para ser iniciado, é necessário que haja uma sindicância, que é um procedimento investigatório, que tem que preencher os requisitos, que são indícios de autoria e materialidade, para aí sim poder ou não iniciar um processo ético profissional. E agora? Deu certo. Tem indício de autoria e materialidade e o processo ético profissional começou contra você. Citaram você. E agora, o que você faz? Agora, a professora Daniela vai contar tudo para vocês, como é que funciona o processo
ético-profissional, para que quando essa citação chegar até vocês, vocês já sabem o que pode acontecer, o que estava acontecendo, como vocês deverão agir, quais as providências que vocês deverão tomar calmamente, sem ficar desesperado, certo? Chegamos na nossa aula 11. Estamos falando, portanto, da responsabilização administrativa. Responsabilidade essa que não vai mexer com a área pecuniária, que não vai mexer com a vida ali, que eu digo, ficar preso, né, com a liberdade. E agora a gente vai tratar mais diretamente da profissão, da sua profissão médico, cassação. A gente vai trabalhar e informar para vocês como é que funciona isso quando de uma responsabilização que gera aqui consequências na área administrativa. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, principalmente quanto a você médico que também é servidor público, é desmembrar processo administrativo disciplinar e processo administrativo junto aos conselhos. Quando a gente fala de processo administrativo junto aos conselhos, a gente está falando de processo ético profissional, que a própria legislação chama de PEP. Tá? Então, várias vezes aqui eu vou falar do PEP e aí vocês já sabem que é o que a gente está tratando, que é a responsabilização administrativa, que vem falar aí dos conselhos, tanto dos regionais quanto do Conselho Federal de Medicina e, portanto, estamos falando do processo ético profissional, da profissão mesmo aí de vocês. Mas e o processo administrativo disciplinar, quanto aos médicos que são servidores? Esses a gente vai tratar em outro momento. Não é o foco agora aqui. Então, falaremos, mas em outra oportunidade. Combinado? Então, vamos lá. Vocês já viram sindicância, que é onde começa tudo, onde que é recebida a denúncia. A Kelly falou com vocês, explicou como é que funciona direitinho. Então, passada essa fase da sindicância, a gente passa para o processo ético profissional. Então, houve lá a sindicância e realmente verificou-se a materialidade, que sim, tem autoria. Então, agora a gente passa para o processo ético profissional. O processo ético profissional, então, ele é recebido nos conselhos regionais de medicina. Ele vai tramitar aí na primeira instância, portanto, nos conselhos, e depois ele vai para o Conselho Federal, segunda instância. Então, vamos falar um pouquinho dos conselhos, o que é esse recebimento, para depois a gente falar mais precisamente do processo ético profissional, para a gente entender como é que funciona conselhos, o que são, para daí entender mesmo a tramitação do processo. Pô, mas eu, como médico, tenho que saber o que é o conselho, para que serve? Óbvio, da categoria de vocês, está ali, né, como uma ideia principal de fiscalização, pensando em toda a população, para que ali o exercício da medicina venha a contento para a população, né, que seja bem exercido, que seja bem tratado aí por você, médico, mas também com uma ideia que vem subjacente de ajudar, inclusive, os médicos, tá? E aí, como é que funcionam os conselhos? Cada estado tem o seu, o Distrito Federal também, né? Então, vem ali com a indicação dos médicos que comporão, são os conselheiros. Cada estado tem ali o seu número de conselheiros, tá? Então, varia de estado para estado. E eles vão trabalhar ali como conselheiros, prestando esse serviço para os conselhos. Conselhos, eles advêm de uma lei federal, tá? Então, é uma autarquia federal. Eu acabei de falar para vocês que os conselhos eles atuam principalmente com uma fiscalização. Portanto, fiscalização essa que vem do Estado, indiretamente. Então, o Estado, o que ele fez? Não estou dizendo para vocês Estado, mas o Estado como um todo, tá? O Estado, ele passou a responsabilidade, passou o bastão para o conselho para que ele venha fiscalizar ali aqueles que exercem tal profissão. Vocês, pelos conselhos regionais de medicina, nós aqui pela OAB, né? Cada estado tem a sua, o Distrito Federal também, e temos a OAB Federal. Temos o CREA, tem os conselhos de contabilidade, tem CREFONO, então cada um dentro da sua área. Então a gente já sabe que é uma determinação do Estado. A própria Constituição, ela coloca que o exercício da profissão é livre, lá no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais. Mas quando tem uma direção, um direcionamento,
tem que ter um conselho e tem que ter a fiscalização por eles. O artigo 5º, no inciso 13, ele diz o seguinte: o exercício da profissão é livre, exceto quando há alguma qualificação que a lei determina, que a lei exija. Portanto, tem ali qualificação. Qual? Do médico. Então, ele tem que estudar a medicina, então vai passar ali pela sua qualificação, os que fizerem residência, nós, na qualidade de advogados. Então, a gente faz a faculdade de Direito, aí a gente tem uma prova para passar, que é a prova da OAB, e todos os estados têm ali a sua prova. Ah, mas nós médicos não temos. Não tem. Tiveram uma vez no estado de São Paulo, né, que inclusive eu sou de lá, eu lembro dos meus tios falando, olha, vai ter agora a prova para habilitação do médico. Foi um bafafá na época aí, cerca de uns 10, 15 anos atrás, mas acabou. Por quê? Primeiro, porque foi o CREMESP que fez. E isso tem que ser uma determinação do governo federal. Então, não há possibilidade. Se vier alguma possibilidade de prova para vocês, né, tem que partir de uma lei federal e não de uma lei estadual. Com o passar dos anos, caiu por terra. Mas antes disso, algumas faculdades até exigiram essa nota nessa prova aí estadual para habilitação da medicina. Mas acabou, não tem que exigir, realmente era irregular, né? Não obedecia às regras da Constituição. Aí, voltando dessa fofoca aí do CREMESP, né? Vamos tratar assim, em tom de brincadeira. Lembra que a gente falou para vocês que de uma acusação geram 3 ações? Mas se for aí o médico que também é servidor público, na verdade geram 4, ok? Por quê? A responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa quanto aos conselhos, que é o que a gente está tratando hoje, e também, no caso, vai gerar um processo administrativo disciplinar junto ao órgão que ele trabalha. Então tem aí esse a mais para os médicos que são servidores públicos. Mas, como eu já havia falado antes, não trataremos disso agora. E por que a gente não vai tratar disso agora e vai tratar depois? Primeiro, para não confundir, e segundo, que os detalhes são muito técnicos, né? Apesar de falar que cabe uma defesa administrativa, tanto no CRM, quanto uma defesa administrativa lá junto ao órgão, quando a gente fala de um processo administrativo disciplinar. Então, por isso que a gente vai separar. Por exemplo, um servidor público, um médico que trabalha na esfera federal vai se embasar na Lei 8.112, vai aqui do Distrito Federal, na 840. Então tem que tratar pontualmente dependendo aonde ele exerce ali a função de servidor público. Ainda na esfera administrativa, tem um detalhe: vigilância sanitária. Ah, mas médico responde à vigilância sanitária? O médico diretamente não, mas as clínicas, os hospitais, os laboratórios, eles respondem. E aí, indiretamente, os médicos também. Mas, de novo, pontualmente, trataremos disso lá para frente. Falando um pouco mais dos conselhos, vou fazer a leitura do artigo 2º da Lei 3268, que trata dos conselhos. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que exerçam legalmente. Então vejam só, uma lei antiga. Essa lei, ela foi promulgada lá no governo JK. Sim, estamos falando de um médico, né? Olha quantos preceitos ela traz aí somente no parágrafo 2º que a gente acabou de fazer a leitura. A lei, ela trata de supervisionar, ela julga, ela disciplina, ela zela pelo bom comportamento e atuação do médico, que seja com ética profissional. Por isso, o processo ético profissional. Portanto,
o conselho, tanto os regionais quanto o federal, eles buscam sempre a boa prática da medicina. Ah, mas isso a gente já sabe, já falou desde lá do princípio do curso, a gente vem repetindo, sim, e a boa prática com base nas legislações que estão circulando vocês, seja o Código do Consumidor, seja o Código Penal, seja o Código Civil, o próprio Código de Ética Médica. Então, a gente está trazendo aqui, pontuando para vocês como deve agir e como não deve agir. O que gera um processo e o que não gera um processo. O que foi qualificado como erro médico e o que não foi qualificado como erro médico. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar, faça desse jeito e previna-se. Como a gente está tratando pontualmente dos conselhos, vou fazer a leitura de mais um artigo que, inclusive, já veio com modificação agora, de 2022. Recentíssima, saída do forno. Vamos lá. O artigo 24. Os conselhos regionais de medicina terão sede nas suas capitais e serão constituídos por 21 conselheiros efetivos e seus suplentes e assim por diante. Os conselheiros, aí que é importante, serão indicados pela Associação Médica Brasileira, sediada na capital do respectivo estado ou do Distrito Federal, entre os seus associados. Então, para que até que todos nós saibamos como que funciona aí a eleição dos conselheiros. Temos também, quanto ao conselho, aos conselhos regionais de medicina compete deliberar sobre a inscrição e o cancelamento dos profissionais, manter o registro dos médicos legalmente habilitados com exercício na região, fiscalizar o exercício da profissão de médico e das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos, conhecer, apreciar e decidir sobre os assuntos relativos à ética profissional, impor as penalidades cabíveis. Então veja aí, a fiscalização e apreciar e decidir sobre os assuntos que envolvam a ética profissional. Então faz parte ali da obrigação dos conselheiros. Elaborar a proposta do seu regimento, expedir carteira profissional, zelar pela conservação da honra e independência do conselho, promover por todos os meios e o seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral, o prestígio e o bom conceito da medicina. Tá aí a atividade dos conselhos, né? Então, ajudando primeiro a população, porque seria direto do Estado, uma função do Estado passada às autarquias, que são os conselhos, e aqui exercida pelos próprios conselheiros. Também compete aos conselhos publicar relatórios anuais, praticar os atos e decisões que lhes sejam cometidos por lei, representar ao Conselho Federal sobre providências necessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão. Então, aqui já indica que os conselhos regionais eles vão fiscalizar diretamente e o que tiver que ser passado ao federal vai ser passado, seja por meio do processo, em razão da segunda instância, ser o Conselho Federal, ou porque é de competência diretamente do federal. Os conselheiros indicados, eles manterão ali o exercício por 5 anos, que podem vir a ser substituídos por seus suplentes, como sempre ocorre em qualquer cargo e função. E o processo administrativo, ele é dividido em 2 fases. A primeira, que a gente já viu, que é a sindicância, que a Kelly bem colocou aí para vocês um pouquinho antes. Então agora a gente vai ver como funciona o processo ético profissional. Para que a gente veja, estamos tendo uma ideia de como vai tramitar e onde tramita, que são os conselhos. O processo ético profissional, ele vai tratar da profissão, do exercício ou não da profissão. Então, tudo que vier a ser cobrado ali vai ser cobrado em âmbito da profissão. As consequências todas serão em âmbito da profissão. O processo administrativo, então, ele vem diretamente ligado à profissão. A responsabilidade civil e o processo civil sempre pensa em dinheiro, em uma compensação monetária ou até numa obrigação de fazer ou não fazer. Quando a gente fala de processo penal, que também será muito bem tratado pela doutora Kelly, vai falar da liberdade. E aqui fala da cassação, fala da suspensão, fala da advertência. E vamos prestar atenção no seguinte, nós temos agora uma mudança recente na legislação. Antes, bastava indícios de uma infração. Agora, a gente precisa de materialidade, a gente precisa de autoria, ou seja, ficou mais robusto.
A tramitação do processo no Conselho envolve várias legislações. A Constituição Federal, envolve a Lei 9748, envolve a Lei 3268, a Resolução 2145 e a novíssima 2306, que é agora de março de 2022. E o porquê mesmo dos conselhos? Os conselhos, primeiro, exercem aquela função de fiscalização, porque eles buscam defender a sociedade. E dentro dessa busca da defesa da sociedade, pensando numa denúncia que foi feita contra um médico, contra uma instituição, o conselho vai em busca da verdade. E essa verdade tem que ser a boa prática médica. E o que a gente precisa comprovar, então, quando a gente fala de um processo que se iniciou, claro, por uma sindicância? A gente tem que buscar a verdade falando que o médico agiu com uma boa prática médica. Os conselhos, eles zelam pelo bom desempenho ético da profissão, eles zelam pela manutenção dos registros dos médicos e eles fiscalizam e, consequentemente, supervisionam e disciplinam e julgam os profissionais da medicina. Esses são os objetivos principais dos conselhos de medicina. Claro que, falando nisso, a primeira coisa que vem é poder de polícia na cabeça. Né? Então, os conselhos, ele tem o poder de polícia? Gente, pelo amor de Deus, não vamos imaginar uma polícia vindo atrás, os médicos, carrinho, não é esse o objetivo. O poder de polícia é se aquele ato que o médico praticou, realmente ele não agiu com uma boa prática médica, não seguiu com o que deveria ser seguido dentro da sua profissão, dentro da sua especialização, vai ter que ter uma cassação. Então, o poder de polícia é cassar o registro profissional e o cassar em si é com a publicação e a entrega da carteirinha que vocês fazem uso quanto ao registro. Vimos, portanto, o que é o conselho, para que ele existe, quem que fez ele existir, o motivo dele existir, ele tá aí, né? A gente paga para ser fiscalizado, vocês médicos pagam a anuidade, nós advogados pagamos a nossa anuidade, como as outras profissões também. Segue para a próxima aula.